E aqui, Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no Salmo 139, que vai ser o texto base da nossa história de hoje. Eu costumo falar muito exaltada, né? Mas hoje eu vou estar mais tranquilinha, que é para não acordar meus vizinhos. 139. E a pergunta que eu quero que vocês comecem já, antes de eu ler esse texto, é que nós possamos agora mesmo nos perguntar: quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Vamos ler aqui do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já sabes inteiramente, Senhor. Veja só que lindo, né, gente? Esse pedacinho aqui desse salmo maravilhoso. Salmo escrito por Davi. Aqui foi uma declaração, né? Uma declaração que o rei Davi, ele fez de uma maneira, revelando, né? Mostrando a forma como Deus nos vê, né? Que é uma forma muito completa e muito, muito íntima. Ele não vê somente as nossas ações, o que nós fazemos externamente todos os dias, mas ele penetra profundamente no nosso ser, na nossa intimidade. Ele conhece a nossa intimidade. Mesmo, meus irmãos, antes da gente pecar, ele já sabe dos nossos sentimentos. Veja só, que reflexão. Davi, nesse salmo aqui, ele começa afirmando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso nos confronta com a verdade que a gente não consegue se esconder de Deus. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E eu quero fazer outra pergunta reflexiva para vocês. Se Deus, nesse exato momento, chegasse na sua casa, onde vocês estão, e fosse sondar o coração de vocês agora, o que ele iria encontrar? Ele ia encontrar um amor verdadeiro ou ele iria encontrar uma aparência espiritual? Pensem aí nesse segundinho. O que ele ia encontrar agora no teu coração? Um amor verdadeiro ou uma aparência espiritual? Carla, mas o que você está querendo falar com aparência espiritual? Eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês já vivenciaram isso ou já viram alguém, por exemplo, na congregação de vocês viver isso. Muita gente, às vezes, está dentro da igreja, né? Mas eles não estão ali de corpo e espírito, verdadeiramente. Muita gente frequenta, mas o pecado ela oculta, ela esconde. Isso pode acontecer. Vocês podem conhecer alguém que esteja vivendo isso. É uma falsa aparência. Não é um verdadeiro amor que te levou a Cristo. Você está ali, mas dentro de você esconde. Porque, meus irmãos, é muito fácil enganar os outros, mas é impossível enganar Deus. Vocês já perceberam isso? Esse salmo, ele reflete muito isso para a gente. É muito fácil enganar os outros, mas muito difícil enganar a Deus. Engraçado, né? A gente pode pensar assim: eu posso esconder esse meu pecado de um amigo que gosto tanto, posso esconder esse pecado do meu marido, do meu pastor,
do meu pastor, da minha igreja. Mas a gente nunca vai poder esconder de Deus. A gente pensa assim, eu tenho esse pecado, por exemplo, um pecado da masturbação. Esconder esse pecado do meu marido. Eu não quero que meu marido saiba disso. Eu pequei contra uma irmã na igreja. Tive um olhar de inveja. Eu não quero que meu pastor saiba disso. Vocês conseguem perceber que vocês estão colocando as pessoas em primeiro lugar e não a Deus? Porque aquela pessoa é merecedora de não sofrer aquilo, de não passar aquele perrengue, de saber daquele seu pecado. Se aquele teu Criador Todo-Poderoso, ele é onisciente, onipresente, vocês percebem que nós colocamos, às vezes, as pessoas acima de Deus e a nossa sujeira, o nosso pecado debaixo do tapete? Deus nos conhece na nossa plenitude. Na nossa plenitude. Você esconder o seu pecado de um pastor para não ser mal falada? E a Deus que está vendo tudo? E a Deus? Você está colocando uma pessoa mais importante do que Deus. No segundo capítulo, no segundo versículo desse salmo, diz assim, ó: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes o meu pensamento. De longe percebe o meu pensamento. Deus não vê só as nossas ações, mas também os nossos pensamentos, as nossas intenções do nosso coração. Vamos para a Bíblia. Um exemplo bíblico disso é a história de Caim e de Abel. Né? Está em Gênesis 4, do 6 ao 7. Então, ele diz assim: então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Veja só, ele além de ver, ele viu o que Abel estava sentindo, mas também ele adverte a gente. Ele também dá uma advertência. Veja o próximo capítulo. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus, além dele nos conhecer intimamente, ele ainda nos adverte. Ele ainda nos adverte, ele fala, o pecado está à porta. Você precisa dominar o seu pecado. Né? Então, quantas vezes mostramos uma aparência bondosa, uma aparência de bondade, mas os nossos pensamentos estão cheios de orgulho, de inveja, de julgamentos, né? Se Deus mostrasse agora o conteúdo do seu coração, Adalberto, Janaína, Glauber, agora, revelasse agora para a gente o que eu iria ver. Se ele mostrasse o conteúdo do meu coração agora, o que vocês iriam ver? Deus, ele não espera que a gente seja perfeito, não. Não é isso que eu estou dizendo. Aqui ninguém é perfeito. Sabe o que Deus quer? Ele quer a sinceridade. Ele quer que nós sejamos sinceros. Ele quer que nós venhamos diante dele com o coração aberto, disposto a ser moldado como um vaso, como um vasinho. Pregamos a palavra de Deus e a gente não vive plenamente essa palavra muitas vezes. Falamos do perdão, mas muitas vezes estamos com perdões para ser liberado dentro da gente. E isso causa dor, e isso causa atritos na sua vida, e isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que os outros vão pensar do que o que Deus vai pensar. Né? O outro exemplo bíblico disso, gente, são os fariseus. Para ficar mais claro para vocês,
Vamos lembrar agora dos fariseus. Então, em Mateus 15, 8, Jesus falou assim: Jesus confrontou-os dizendo: povo que honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meus irmãos, o que nós queremos para... É isso que nós queremos para a nossa vida? Declarar, evangelizar, e dentro nós temos outro sentimento, coisas que precisam ser liberadas, porque nós, dentro da nossa casa, somos aqui, ó, a Bíblia Sagrada, somos os evangelhos. A gente evangeliza, não só com o que a gente fala, mas com nossas atitudes, com o nosso comportamento. O cristão, ele tem que ter testemunhos para contar. O primeiro testemunho nosso é o do primeiro dia que a gente aceitou Jesus. Então, não existe crente sem testemunho, como eu costumo dizer. Então, que nesse 2025 a gente possa fazer uma coleção de testemunhos vivos na nossa vida. Né? Então, será que estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós ou com o que Deus pensa de nós? Com o que a gente está mais preocupado? O que é que te aflige tanto no outro? Você tem que se afligir com o que Deus pensa de você. Né? Então, Mateus, a gente vai ver aqui que as consequências desse testemunho que eu estou falando são os frutos. E esses frutos a gente vê em Mateus 7,16. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta ter uma fachada de santidade e os nossos frutos mostrar outra coisa. Nos nossos frutos, não mostrar o perdão, a misericórdia, a obediência a Deus. Né? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês que eu peguei. Olha aqui esse vaso. Um belo vaso, né? Veja só, belo vaso italiano, vamos dizer assim. Esse vaso, ele é belíssimo, tá belíssimo por fora, lindo, maravilhoso, perfeito, não tem nenhum trancado. Mas olha só, a água que sai de dentro dele. Suja, tá podre. Um vaso tão lindo desse, qualquer pessoa compraria. Mas olha aqui o que ele derramou. Porquice, sujeira. Então é assim que muitas pessoas vivem. Vivem de aparência espiritual, aquilo que eu falei bem no início, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que motiva vocês a servir a Deus? O que motiva vocês a servir a Deus? Eu vou responder por mim, vou dar minha resposta a vocês. O que me motiva a servir a Deus é uma coisa que é muito mais forte do que eu, porque o meu espírito, ele clama ao meu Criador, que é Deus. Ele é meu Criador. Então, por mais que minha carne queira ser mais forte, o meu espírito, ele tem que predominar, porque eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. Um dia, nós vamos ter dois caminhos, ou viver para sempre nos caminhos, nos templos celestiais com Jesus, ou a gente vai para o inferno. O nosso espírito só tem esses dois caminhos, onde vai ser levada a nossa alma. Ela tem que voltar para o Criador. Então, o que me motiva a adorar a Deus é mais forte do que eu, é minha essência. É minha essência. É minha essência. A minha essência é divina. E isso tem que predominar na minha vida. É isso que eu tenho que buscar. O meu desejo de agradar a Ele tem que ser maior do que o desejo de agradar as pessoas. Quando você está sozinho em casa,
que ninguém está olhando você, o que que acontece? O que que você sente? Seja sincero com você mesmo e com Deus. O que que você costuma fazer? O que que flui mais nos seus pensamentos, nas suas atitudes? Eu listei aqui para ajudar aqui vocês um pouquinho, porque eu quero que vocês tragam à mente de vocês, com a ajuda do Espírito, esses pecados ocultos. Por exemplo, mentir para enganar ou manipular qualquer coisa, falar mal dos outros com fofocas, em segredos, enganar no seu trabalho ou falsificar resultados, assistir conteúdos impróprios, pensando que ninguém sabe, guardar rancor no seu coração, quando na verdade você demonstra outra coisa para algumas pessoas. Desejar o mal do próximo, ter inveja. Inveja, minha gente, é um pecado que eu lutei e luto ainda hoje. Eu estou confessando para vocês. Às vezes eu olho a vida de uma pessoa e penso, ai, poxa Deus, tu poderia também me dar isso, né? Sabe o que me ajudou com esse caso da inveja? Eu comecei a trabalhar na minha mente que tudo o que não é meu, mesmo que seja uma vida maravilhosa, porque se você pede uma coisa, pede, 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 Deus vai lhe dar, porque a gente tem um livre-arbítrio. Só que quando ele lhe dá, depois lá no futuro, você, olha, vai ver a rebordosa, porque o que é seu é para ser seu. Esse caminho que você percorre, depois você vai conseguir ver a grandeza de Deus na sua vida. A gente tem que passar por um percurso e nenhum é igual a outro. Então não adianta eu estar olhando a grama do vizinho, porque não é aquele meu momento de estar com aquela grama alta, linda, maravilhosa, não. Às vezes, o desejo de querer ter o do outro só vai me trazer desgraça na minha vida, né? Aí, roubar pequenas coisas, julgar o próximo sem misericórdia, consumir bebidas alcoólicas exageradamente, esquecendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, desejar o mal de alguém, planejar vingança, prometer algo a Deus sem cumprir. Eu participo de um grupo de estudo que eu vejo, às vezes, algumas irmãs prometer: eu vou participar. Cláudio me convidou aqui para eu poder levar um pouquinho da palavra de Deus. Aí eu falho. Não é que eu prometi a Glauber, não. É um compromisso meu com Deus. Eu estou trabalhando para o reino. É mais uma coisa da gente refletir. É mais alguma coisa, o que a gente promete para Deus e não cumpre. Usar o nome dele em vão, em julgamentos. Eu juro em nome de Deus. Então, isso tudo, meus irmãos, que eu citei aqui, são pouquinhos pecados, mas existem muitos, pode ser que existam muitos pecados ainda ali debaixo do tapete, né? E o que Deus deseja que a gente faça? O que Deus deseja que a gente faça? Deus quer um coração aquebrantado. A gente vai ver isso, sabe aonde? No Salmo 51. Vamos ler um pedacinho dele aqui. Salmo 51, 17, fala assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus, meus irmãos, ele não está buscando a perfeição, porque a perfeição é ele. Mas ele deseja que a gente mostre no nosso íntimo o nosso sincero arrependimento. O nosso sincero arrependimento. O exemplo bíblico disso foi Davi, quando ele escreveu esse salmo, né? Porque apesar dos pecados dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora, vejam só. Vocês já pararam para pensar o que danado que Davi matou? Ele pecou. Os pecados deles, assim, do modo humano de ver, eles pareciam ser o quê? Maiores do que o de Saul, né?
Porque Saul também pecou, mas o de Davi parecia ser mais, assim, perigoso. E por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Minha gente, quando o profeta Natan chegou para Davi, que confirmou a eles os seus pecados contra Batseba, sabe o que foi que ele fez? Ele rasgou suas vestes, se jogou no chão, implorou a Deus: me tire a coroa, me tire o reino, me tire o tudo, só não me tire o teu espírito. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. A diferença é que ele tinha um coração segundo Deus era essa, porque ele verdadeiramente se arrependeu. Saul, né? A grande diferença foi essa, a resposta ao pecado. A resposta ao pecado é a diferença de Saul e Davi. Saul, ele tentava justificar sempre os pecados dele. Ele justificava. E Davi, quando ele foi confrontado por Natan, ele reconheceu. A gente vê isso em 2 Samuel 12:13. Ele escreveu assim: no Salmo, no Salmo 51, ele expressa o profundo arrependimento. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito que inabalável. Ou seja, não foi a gravidade dos pecados que mostrou o destino. Foi o resultado depois, o reconhecimento genuíno, né? Davi, ele se humilhou perante a Cristo e reconheceu o seu pecado, por isso ele era um homem de acordo o coração segundo o coração de Deus. Qual é a transformação que Deus ele espera de nós? Deus, qual é a transformação? A gente vai encontrar isso em Romanos 12:2, que também é um texto que eu gosto muito de pregar sobre ele, gosto demais. A gente encontra ali a resposta do que Deus quer conosco. Vamos ler junto. Não conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus quer moldar que nós temos um caráter de Cristo. E a gente tem que permitir isso, se a gente quiser viver essa transformação. Quando vivemos para agradar a Deus e não para agradar os homens, nossa vida se torna um testemunho, aquela coleção de testemunho que eu falei para vocês. A gente vai ter uma coleção de testemunho, a gente vai evangelizar com o que nós somos. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que venham as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão no céu. Lembra que no início eu perguntei assim para vocês: o que te motiva a servir a Deus? Olha aqui, Mateus está dizendo: glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É isso. Lembrem-se disso. E mais uma reflexão que eu quero perguntar para vocês. Quem que vocês são diante de Deus? Como é que ele vê o coração de vocês? Nesse momento agora, Deus, o Espírito Santo está te trazendo alguma coisa ao seu coração? Lembre-se que Deus já conhece de tudo sobre nós. Ele sonda os nossos corações, né? Então, antes hoje de vocês, aqui a gente está no final desse dia, antes de vocês ir dormir, eu peço que vocês possam fazer essa reflexão da vida de vocês. Porque, como eu falei aqui, nós não somos perfeitos. Como eu falei aqui, o que Deus quer que a gente deixe ser moldado. Como eu falei aqui, o que Deus quer que a gente
tenha um arrependimento genuíno. Eu aprendi com uma pastora minha, chama pastora Rose, que ela diz que o cristão, ele peca, mas o pecado tem que ser assim, ó, um escorregão. Eita, ups, escorreguei aqui. Não deve ser uma consequência, não deve ser corriqueiro. Não deve. O pecado não deve ser corriqueiro, sempre aquele mesmo erro, sempre aquele mesmo pecado. O pecado é um escorregão. E mesmo assim que a gente possa ter o discernimento de reconhecer. Então, hoje, essa noite, eu peço que antes de vocês ir dormir, façam uma oração a Deus. E peça que traga à mente de vocês o que ainda tem no coração de vocês, que precisa ser moldado como um vaso. Convido que vocês tenham essa reflexão hoje no dia de vocês. Aqui no Salmo, com o nosso texto base, no Salmo 139, do versículo 23 ao 24, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Então, olha aqui o que o salmista fala. Vê se em mim há uma conduta que te ofende. A gente não tem que estar preocupado de esconder o nosso pecado para o pastor, para o marido, para o amigo, para o colega da igreja, não. A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa de nós. Então, olha essa oração. Isso aqui é uma oração, esse trecho do Salmo. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Aleluia. Lembrem-se, meus irmãos, que Deus, ele é misericordioso e ele deseja moldar as nossas vidas para que a gente possa ser um vaso novo em suas mãos. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha entrado no coração de vocês, na sua mente, que tenha transformado, que tenha trazido algum pensamento onde vocês precisam que Deus vá ali com a sua mão misericordiosa e molde. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa mensagem maravilhosa. Esse é um salmo maravilhoso, o Salmo 139. Ele fala da onisciência e a onipresença de Deus. De Deus não se esconde nada. Nada. Que Deus abençoe a noite de vocês.